Você curte desenhos da Hanna-Barbera? Pode Caverna! Pode Caverna. Olá galera, está começando mais um Pode Caverna e hoje a gente não vai falar dos desenhos da Hanna-Barbera porque a gente está esperando o Thiago se animar e escrever o livro sobre a Hanna-Barbera. Thiago, é a cobrança aí. Então, se anima aí a escrever porque tem coisa pra caramba assim, né? Hanna-Barbera é um universo, né, cara? Então nem daria pra gente conversar sobre Hanna-Barbera aqui. Mas a gente escolheu assim dois desenhos, né? Cada um de nós assim, desenhos que eram que passavam muito durante a infância da gente, né? Marcaram muita gente. E Hanna-Barbera, para mim, pelo menos, assim, teve um peso muito grande, né, nas coisas que eu assistia, né? Eu fico vendo muito, por exemplo, o Marquinhos falando sobre os animes e tal, e eu não peguei essa fase de anime, eu já sou mais velho e tal. E, cara, mas eu sei que, Hanna-Barbera é um negócio que, para mim, eu acho que deve ter o mesmo peso que tem, né, pra geração seguinte aí, os animes, né, cara? Sim. Então, hoje nós vamos falar de dois desenhos da Hanna-Barbera aí. Começa aí, meu queridão. Diz aí um desenho de Hanna-Barbera que você tenha assistido, que seja muito legal. Bom, galera, hoje eu trouxe o Manda-Chuva, também conhecido como Top Cat, que fez parte da minha infância e / adolescência, porque eu confesso que bobear até hoje, se estiver passando Manda-Chuva, eu vou assistir, porque eu adoro Manda-Chuva, cara. Sério, assim, meu favorito da Hanna-Barbera. E o Manda-Chuva, pessoal, ele foi criado em 1961 pela produtora, né? Com apenas 30 episódios e uma temporada, cara. Ou seja, é bem curtinho, né? Para pensar, a gente acha às vezes que o Manda-Chuva é muito gigante, mas não, ele é até pequenininho. E ele foi ao ar de 1961 a 1962. Ele passava na ABC, nos programas de sábado de manhã, né? Que é o famoso TV Globinho daqui do Brasil, pessoal, para quem não conheceu. Agora entreguei a idade aqui. Acho que, assim, várias fases da televisão, né? Digo televisão da sua história, né? A gente sempre teve esse lance dos desenhos matinais no sábado, né? E foi ali onde o Manda-Chuva ganhou a sua audiência. E olha só, de 65 até 69, foi onde o Manda-Chuva saiu da ABC e foi para NBC. Durante esse período, galera, ali mais ou menos aí beirando na década de 60 e 70, o programa ele foi para várias emissoras do mundo, mas assim, várias mesmo. E ele assim foi onde ganhou muita notoriedade. E foi muito conhecido, especialmente, galera, aqui na América Latina. Justamente com isso, em 2011, o Top Cat, ou Manda-Chuva, vocês escolhem, pessoal, ganhou um filme animado chamado Manda-Chuva em 3D. E que, assim, não foi, assim, tão sucessão, não, foi mais ou menos assim, mas, assim, ele teve mais reconhecimento do que o seu sucessor de 2015, criado pela Anima Studios, uma produtora mexicana, que fez um prequel do Manda-Chuva, chamado Top Cat Begins. Pois é, olha só que legal. Que legal, cara. Pois é, muito maneiro. E que conta justamente essa história de como o Manda-Chuva encontra o resto da galera, né, da turma dele. Que são, né, tá faltando falar deles aqui, o Manda-Chuva, todo mundo conhece, né, que é o Top Cat. O Batatinha, que eu adorava ele, cara, eu não aguento. Sensacional. Eu não aguento, eu lembro do Batatinha, eu começo a rir, cara. E, inclusive, eu quis trazer aqui o nome deles em inglês, também são muito engraçados, cara, que é Benny the Ball. Benny the Ball. Benny the Ball. O Chuchu, que na verdade era Chuchu. O Espeto, que era o Spook. O Bacana, que eu achei a tradução também ótima, que na verdade é Fancy Fancy. O Gênio, que era o Brain. E o Guarda-Bela, galera, que era conhecido como Officer Charlie Dibble, né? O Guarda-Bela aí, assim, também é outro clássico, né? Todo mundo lembra dele, é super engraçado. Sim. Bom, galera, eu conheci, como eu disse um pouquinho antes, o Manda-Chuva na SBT e na Rede Globo, galera, que o Manda-Chuva ele passeou entre essas duas emissoras nessa época, lá nos anos 90, ali pra 2000, e depois um pouco mais velho, quando eu tive acesso à TV a cabo, eu tive acesso ao Cartoon Network, eu continuei assistindo lá, e o Manda-Chuva e vários desses programas da Hanna-Barbera, eles passavam de madrugada, cara, e eu, quando mais novo, eu tinha um problema de insônia, eu acordava e ficava lá assistindo.
Manda-Chuva, e vários outros desenhos da Hanna-Barbera, Zé Colmeia, Flintstones, Jetsons, enfim, e por aí vai, o Tubarão, uma cacetada desses programas eu assisti de madrugada. E logo depois a gente teve o braço, né, que saiu da Cartoon Network, que foi a Boomerang, que eu também assisti muito, cara, que era um canal assim que eu amava, justamente porque era um canal basicamente dedicado à Hanna-Barbera, cara. Era só de desenho maneiro, assim, Leão da Montanha, Corrida Maluca, os Jetsons, os Flintstones, todos esses programas, cara, da Hanna-Barbera e derivados passavam, né, só pra desenho velho, cara. Então, assim, foi onde realmente eu acho que mais assisti esses programas, o Scooby-Doo, enfim, gente, tem muito aí pra gente lembrar, né? Como o Fê falou aí no começo do vídeo, é um universo gigantesco. Verdade. Bom, galera, algumas curiosidades que eu queria trazer pra vocês antes de entrar no enredo da história é que o Manda-Chuva ganhou uma versão em quadrinhos, que saiu de 61 até 1973, contando com 51 edições, cara. Ou seja, bastante Manda-Chuva, né? Em 2012, pessoal, o Condorito, todo mundo conhece, né, que é lá do Chile, um quadrinho super famoso, né, fez um crossover com o Manda-Chuva. Olha que maneiro. Eu conheço o Condorito porque o Thiago comentou do Isso Condorito. que eu ia falar. O Thiago já comentou isso com a gente em vídeos anteriores, galera. E outro crossover que eu fui descobrir nas minhas pesquisas, eu não sabia disso, é que o Manda-Chuva já apareceu na DC, cara. Já apareceu na DC Comics. Acredite ou não, tem um quadrinho que o Manda-Chuva encontra o Batman, cara. Olha que maneiro, cara. Eu achei isso muito foda. E sem contar, galera, das participações do Manda-Chuva dentro dos próprios desenhos da Hanna-Barbera. Como, por exemplo, ele já apareceu no Zé Colmeia, ele já apareceu nos Flintstones, ele já apareceu no Duck Dodgers. Aí, Fernando. Duck Dodgers é maravilhoso, cara. Já apareceu no Harvey, o Advogado. Pra quem não conhece Harvey, o Advogado, galera, era uma série do Adult Swim em que o Homem-Pássaro fazia o papel de advogado da galera do Hanna-Barbera, então era muito engraçado, cara. Muito bom, cara. Muito divertido aquilo, cara. Eu assisti, soube pra caramba, adorava, cara. Uma outra curiosidade interessante a gente adentrar o enredo do Manda-Chuva, pessoal, é que quem dublou o Manda-Chuva aqui no Brasil foi o Lima Duarte. E o Lima Duarte relembra dessa época de dublagem do Manda-Chuva com um certo carinho, porém também assim, um pouquinho de dureza, porque ele virava à noite, cara, trabalhando, fazendo dublagem do Manda-Chuva, e não somente do Manda-Chuva, galera. O do Lima Duarte, ele fez dublagem do Dum Dum, cachorro, e do Alligator, jacaré. E com isso, olha só que maneiro, né? E com isso ele ganhou o apelido de dublador zoológico. Porque ele dublou a porrada de bicho. Os bichos, né? Os bichos do Hanna-Barbera foi ele que fez bobear. Como eu já tinha falado, né, gente, o Manda-Chuva, ele, assim, foi muito adorado e é muito conhecido, eu acho que é adorado até hoje aqui na América Latina como um todo. E vale endereçar uma coisa aqui interessante sobre o enredo do Manda-Chuva, né, que é basicamente uma gangue, muitas aspas, uma turma de gatos que mora num bequinho e tem esse guarda-belo aí, né, o Officer Charlie Dibble, que fica ali meio que em cima deles, né, tentando não deixar eles saírem daquela situação ali, né. E um historiador, o chamado Christopher P. Lehman, ele deixou uma crítica mega interessante sobre o enredo do Manda-Chuva que eu acho muito a gente salientar aqui, especialmente nos dias de hoje, pessoal, que é uma crítica social, de como às vezes a força policial, especialmente quando ela está sendo utilizada de forma bruta e armada, né, ela pode ser uma parada que acaba oprimindo as pessoas mais pobres, cara. O camarada fez uma puta visão crítica e analítica, né, do Manda-Chuva, e ele inclusive diz, junto com o criador, o Hanna, que o Manda-Chuva acho que é um dos desenhos que mais apela para todas as idades, pelos temas dos episódios, pelo jeito que ele aborda as coisas. E é basicamente isso, o enredo da parada, galera. É o Manda-Chuva tentando fazer a turma dele sair daquela situação de pobreza, só que ele toda hora é meio que impedido pelo guarda-belo e passa por umas situações ali. Às vezes o guarda-belo meio que sente, meio que simpatiza com eles, às vezes não. Rola toda uma treta ali entre eles dois e que é assim, uma coisa muito real. Eu acho que é por causa disso que fala tanto com a gente com todas as idades, né? Uma coisa muito presente nas nossas vidas. E tem uma coisa muito curiosa, né, do Manda-Chuva, que é o seguinte, que é justamente essa questão de que aparentemente é um grupo de malandros que estão querendo dar algum golpe, mas na verdade eles estão sobrevivendo. São pessoas que não têm acesso e estão sobrevivendo. E você vê muito isso em filmes e desenhos, principalmente assim da década de 50 e 60, Sim. Aquela questão do seguinte, o cara que está sentado numa praça, ele está vadiando. Então chega sempre um guarda para ele para cutucar o cara que ele não pode vadiar ali. Ou seja, se o cara estiver desempregado ou for um sem teto, para a força policial,
ele é considerado um vadio, e que ele está ali meio que sujando a paisagem, então ele tem que sair fora dali. Quer dizer, tem essa crítica que está ali embutido ali naquele negócio, né? E assim, aparentemente é uma coisa assim muito... É um desenho animado, aquela coisa dos bichinhos, aquela coisa toda, mas tem ali, como você mesmo disse, né? Pessoas de idades diferentes farão leituras diferentes daquele contexto, né? Daquela realidade ali. E vale dizer, né, galera, o Fernando, você usou uma palavra interessante, você falou dos bichinhos. George Orwell já fez uma crítica usando bichos, e uma crítica muito séria. Exatamente, galera. Tal. Pois é, a evolução dos bichos está aí para provar que com bichinhos muito fofinhos e bonitinhos, a gente pode mostrar uma realidade às vezes muito dura. Então fica aí, galera, minha recomendação / lembrança aí, que foi o Top Cat, o Manda-Chuva, que fez parte da minha infância e adolescência, que até hoje acho que faz parte da minha vida, cara, que é um desenho assim, espetacular. Manda aí pra gente, Fê, a sua recomendação / lembrança aí. Na verdade, eu assistia vários desenhos, e os desenhos, eles costumavam passar, assim, vários, né? Então, você assistia, você não tinha, hoje eu vou assistir o Maguila, amanhã eu vou assistir o Top Cat, no outro dia eu vou assistir o Pepe Legal. Não, passava assim, na sequência, vários deles misturados e tal. E assim, eu gostava muito, um desenho que me marcou muito foi o Maguila o Gorila. E o Maguila o Gorila é sensacional, cara. Ele é uma animação de 1964, que teve só 2 temporadas, 31 episódios apenas, e a gente que assistia aquele monte de desenho, eu tinha a sensação, antes de fazer a pesquisa, assim, que, Maguila Gorila são 10 anos de eu também achava desenho, uma coisa. né? Aquela coisa toda. E não, cara, são 31 episódios apenas. É muito provável que eu tenha assistido os 31 mais de uma vez cada um, possivelmente. Apesar de que as TVs, né, não costumavam trazer todos os episódios, né? Traziam alguns e tal. Mas enfim, cara, devo ter assistido muita coisa. E, cara, eu vou começar pelo enredo, porque o enredo é um negócio sensacional, assim. Você imaginar de onde os caras tiraram isso. O Sr. Peebles, que é dono de uma pet shop, ele tem um gorila à venda. E por ser um gorila, ele não consegue vender o gorila. Ninguém quer comprar o gorila. O cara vai na pet shop para comprar um cachorrinho, para comprar, né, um gatinho e tal, um peixinho dourado. Mas o gorila ninguém vai comprar. E ele tem prejuízo em cima de prejuízo, porque ele tem que alimentar o Maguila gorila, né? Então ele baixa o preço, faz um monte de coisas e tal, para tentar vender o Maguila. E ele consegue vender, mas todas as pessoas que compram o Maguila ficam com ele temporariamente. Sempre dá alguma chalbude, sempre dá alguma coisa e as pessoas devolvem o Maguila. Né? Então, só para dar assim 2 exemplos, né? Quem compraria um gorila? Né? Tem um episódio, por exemplo, que 2 ladrões vão ali para comprar o gorila, porque o gorila é forte, então o gorila ele pode ajudar a arrebentar a porta do banco lá. Tá, né? Lógico que no final do episódio os ladrões são presos, então Sim. o Maguila tem que voltar lá para a loja do Sr. Peebles. Né? E tem um outro episódio também, que uma agência de publicidade compra ele para ele ser o mascote de uma marca. Só que também dá um monte de problema e tal. Ele é um cara, ele é bruto, ele é um cara que, né? Bruto não, mas ele é forte. Então, o que acontece, né? Muitas das coisas dão errado, né? Porque ele não é um bichinho fofinho e tal, aquela coisa toda, né? Então, assim, isso é muito interessante, é muito inteligente, né? O cara chegar e falar assim, vou fazer aqui uma pet shop, eu vou botar um gorila aqui, né, cara? Exato. E o Sr. Peebles, apesar de estar querendo vendê-lo, tal, aquela coisa toda, eles têm um laço entre eles ali, Sim. né, cara? Então é uma coisa assim muito legal, né? Além do Maguila e do Sr. Peebles, tem uma outra personagem, que é uma personagem fixa também, que aqui no Brasil ela é chamada de Oreo, só que o nome no original é Odi, que é uma menininha que ela tem vontade de comprar uma Maguila, ela é doida para comprar uma Maguila, Sim. só que os pais dela não deixam, entendeu? Então ela fica sempre querendo lá, ela quer saber o preço, ela gosta do Maguila, ela quer levar a Maguila para casa, mas ela não consegue. São os 3 personagens assim que são os personagens âncora, né, dessa série. Assim, e aí em cada episódio, então tem um cara que compra, tem um episódio muito interessante. Um camarada quer comprar uma Maguila, então ele é um magnata e tal. Aí você pensa assim, o Maguila se deu bem e tal. Só que o cara é caçador. Então ele comprou um Maguila pra caçar uma Maguila. Tadinho Maguila, cara. É muito divertido, era muito legal. Sim. Eu assistia quando era criança também nessa coisa, né? Que tinha uma época que passava na Globo, tinha uma época que passava... Aí, se você tá com medo de entregar a idade, eu vou entregar a minha aqui agora. Teve uma época que eu assistia na TVS. Caraca! TVS. Pré-SBT. Pré-SBT. Então a TVS era o seguinte, cara. Passava uma programação de desenho animado todos os dias, da tarde inteira. Eles não tinham um programa pronto. Passava a tarde inteira desenhos de Hanna-Barbera, Pica-Pau, né? Um monte de desenhos que passavam e tal. Aí depois
eu acho que eu devo ter assistido isso também no Bozo, que é o Bozo do bem, não é esse que a gente tem, né? Bozo original, né? Bozo Sim, o original, galera. Também, e em programas matinais da Globo, da Bandeirantes, aí, enfim, Hanna-Barbera também circulou por vários canais, né, e tal. Eu não cheguei a pegar em TV a cabo não, mas me lembro muito de ter passado. Teve uma época que eu me desliguei de televisão, é uma coisa que até hoje eu sou bastante desligado de televisão, e que eu não tinha TV a cabo e nem me importava em ter, e nesse caso aí também era uma época que passava no Boomerang, passava nesses canais aí, né, no Cartoon Network, né, que reprisavam, né, esse desenho da Hanna-Barbera, que são clássicos, né, cara, são coisas assim atemporais, posso dizer, né? Algumas curiosidadezinhas aí. Primeiro o seguinte, o boxeador Adilson Maguila Rodrigues tem esse apelido por conta do Maguila. Olha. Né? A galera mais nova talvez não conheça, né? Mas o Maguila, ele foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano de boxe. Peso pesado, ele é um cara que tem uma carreira assim, bastante longa e tal, é um cara vivo ainda até hoje, e o apelido dele, Maguila, vem por conta do desenho animado. Essa é uma das curiosidades. Bom, o Hanna-Barbera, o estúdio Hanna-Barbera, né? Primeiro que eu achava que Hanna-Barbera era uma pessoa, né? Só que é o William Hanna. São duas. Você quase acertou. William Hanna e Joseph Barbera. Isso. Né? Enfim. E eles faziam muito crossovers, né, entre os desenhos. Né? Teve uma época que eles fizeram, isso na década de 70, um desenho que aqui no Brasil foi chamado de A Turma do Zé Colmeia. E a Turma do Zé Colmeia é o seguinte, porque o desenho do Zé Colmeia se passava no parque onde o Zé Colmeia morava. Né? Mas a Turma do Zé Colmeia é o seguinte, ele tinha uma arca, tipo uma arca de Noé, isso mesmo. Só que essa arca voava. E nessa arca tinham vários personagens de vários desenhos diferentes. Então tinha lá o Bob Pai, Bob Filho... o próprio Manda-Chuva também tá lá. O próprio Manda-Chuva, Leão da Montanha... Sim. Enfim, todos esses personagens estavam ali. Don Quixote. Don Quixote. Dom Pichote. Dom Pichote. Pichote, não, cara, as traduções, as adaptações do ano as também... As adaptações são as melhores. O Yogi Bear virar Zé Colmeia, né? Sim, justamente. Mas é muito legal, né? Tinha o Catatal, tinha o Pepe Legal, estava todo mundo dentro de uma arca, e esses desenhos animados tinham uma pegada assim, um pouco ecológica, eu acho. Sim. Né? Porque a arca ia para determinados lugares, aí tinha um cara que estava poluindo, tinha um cara que estava enganando, tinha um cara que estava disseminando fofocas. Então tinha um cunho assim, meio educativo, mas era divertido também, era legal. E aí, então você também consegue encontrar o Maguila também nesse desenho. E aí, quando você estava falando de HQ, eu falei assim, então o Top Cat, né, o Manda-Chuva, não está sozinho aí. Porque o Maguila também esteve em HQs. E aí é o seguinte, ó, de 1964 a 1968, teve uma série publicada na Western Comics. Essa série teve 10 edições. Também em 1964, ele apareceu em uma história em quadrinhos chamada The Maguila Gorilla Kid Fan Book, da mesma editora. Que maneiro. De 1970 a 1971 ele apareceu numa série publicada na Colton Comics e teve 5 edições. Só que em 2018 a DC Comics rebutou o Maguila. Aí a história é um pouco diferente, né? É um personagem menos cartoon um pouco, né? É um gorila, mas ele é menos cartunesco, né? Um pouquinho. E ele tem um crossover com o Asa Noturna, né? A galera que não é muito chegada à HQ, né? O Asa Noturna é o Robin, quando ele se separa do Batman, né? Ele vira o Asa Noturna, né? O Nightwing. Aí ele tem um crossover com o Asa Noturna e o título em inglês é Nightwing Maguila Special Number 1. Que maneiro, cara, olha só. E olha o enredo desse HQ. O Maguila, ele é um ator famoso que vive com o Sr. Peebles, que atende pelo nome de Mel Peebles, e o Sr. Peebles ele é assassinado, e o Maguila ele é acusado do crime. Aí, na verdade, né, o Asa Noturna deve ajudar aí, porque o Asa Noturna, assim como o Batman, tem aquela coisa meio de detetive e tal, para tentar resolver esse crime aí. Então, quer dizer, é uma coisa bem curiosa, né? Sim. Totalmente diferente, né, do desenho original. Sim, né? da Hanna-Barbera, que é uma coisa um pouco mais fofinha, né? Uma coisa mais bonitinha. Sim, né? Tem aquela coisa, né, tal. Mas, pô, é muito legal isso, cara. E é um desenho, assim, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu acho um desenho muito legal. Aquela coisa toda de aquele gorila enorme e tal e coisa. Mas é um fofo, cara. Então é uma coisa bem legal, né? Personagem acho que tem uma mensagem cara. muito bacana, né, cara? Sim. Então é isso, cara. Assim, como a gente falou, né, cara, a Hanna-Barbera é o universo.
tem Jackson 5, tem Harlem Globetrotters, tem Scooby-Doo, tem... Cara, a gente pode passar aqui só de citar os nomes, a gente vai fazer um vídeo aqui de 50 minutos. Exato. Então tem muita coisa, né? Thiago, ó, teu livro aí, estamos esperando, né, velho? E aí, cara, coloca aí nos comentários, cara, qual o seu desenho do Hanna-Barbera que te tocou, qual aquele desenho que você tem ali na memória, que você falou assim, porra, aquele desenho era legal pra caramba, escreve aí nos comentários. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo aí com aquela pessoa que você fala assim, pô, esse cara aí, cara, vai se lembrar de algum desenho legal, ou então compartilha com alguém mais novo que não tenha vivido isso, mas que, pô, para gerar nessa pessoa a curiosidade de assistir lá no YouTube e em outros lugares, de repente você encontra alguns desenhos do Hanna-Barbera que são divertidos, são até um pouco ingênuos, né, cara? Acho que tem uma coisa muito legal ali. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar e revisitar e ver aquelas coisas que de repente já não fazem muito sentido, né? Aquelas coisas que de repente... E tem muita coisa da Hanna-Barbera que eu acho muito legal, que consegue sobreviver ao tempo de uma forma bacana. É atemporal, velho. Isso mesmo. Atemporal, exatamente. Galera, obrigado aí por assistir até aqui. A gente se vê então no próximo Pós Caverna. Valeu?